Nesse vídeo você vai descobrir a verdade sobre a pedra filosofal. Além de entender o símbolo da totalidade, como a ânima e o self aparecem em sonhos e em visões. Vamos também falar sobre imaginação ativa, então eu espero que você goste. E sem mais enrolações, a gente já pode ir para o que realmente interessa. Então a gente começa já com uma imagem. Para vocês que não têm um livro, eu peguei para que ficasse bem interessante, justamente porque dentro dessa imagem que é representada por um sonho, tem o quê? O símbolo da totalidade. O objeto redondo como o Sol, que aparece no fundo, é um símbolo quádruplo que caracteriza a integração psicológica. Muito interessante, porque quando a gente vê uma mandala circular, quando a gente vê realmente o próprio Sol, os círculos em geral, eles representam sim a totalidade. Outro fato muito interessante ele é negro devido à sua origem noturna, isto é, o inconsciente. Ele quem? O rapaz jovem que está nesta imagem. Ele é justamente o que representa algo que não está sob o alcance da consciência. Olha que interessante, ele tem mais mãos aqui. Tem essa flor que está meio que se atraindo. O sonho, ele tem essa característica muito grande que é o quê? A metamorfose. Então, depois de ver essa descrição, eu nunca mais vi círculos da mesma forma, sabe? Isso daqui é uma mandala circular que ele decidiu colocar na capa do livro. E não foi à toa. O homem cósmico. Tomar a forma humana de um jovem ou de um velho é apenas um dos muitos modos pelos quais o self pode aparecer em sonhos ou visões. O fato de adquirir várias idades, que nos acompanha por toda a nossa vida, como também que subsiste além do fluxo da vida, de que temos consciência de onde nasce a nossa experiência de tempo. O self não está inteiramente contido na nossa dimensão espaço-tempo, mas é, no entanto, simultaneamente onipresente. Além disso, aparece com frequência sobre a forma que sugere essa onipresença, de uma maneira toda especial. Isto é, manifesta-se como um ser humano gigantesco e simbólico que envolve e contém o cosmos inteiro. E dependendo da pessoa, o self pode aparecer como um velho sábio, uma senhora criteriosa, como foi mencionado no vídeo passado. Pode aparecer como uma criança, como um jovem nessa arte, né, que a gente acabou de mencionar também, com uma pedra preciosa, além de um homem gigantesco. Então são muitas formas que o self pode aparecer pra gente, entende? Depende muito de como a pessoa, como a própria psique daquela pessoa funciona. No Oriente e em alguns círculos gnósticos do Ocidente, as pessoas logo compreendem que um homem cósmico é mais uma imagem psíquica interior do que uma realidade concreta exterior. E aí a gente vai ver que praticamente tudo que existe é muito mais psíquico interior do que uma realidade concreta exterior. Em termos práticos, isso significa que a existência do ser humano nunca será satisfatoriamente explicada por meio dos instintos isolados ou de mecanismos intencionais, como a fome e o poder, a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Isto é, o objetivo principal do homem não é comer, beber, etc. Não. Mas ser humano. Tá aí outra coisa muito importante. Ser humano. É muito mais complexo do que as pessoas costumam refletir a respeito. Acima e além desses impulsos, nossa realidade psíquica interior manifesta um mistério vivo que só pode ser expresso por um símbolo. E para exprimi-lo, o inconsciente muitas vezes escolhe a poderosa imagem do homem cósmico. Então, o que é o homem cósmico? Justamente essa figura que dá, de certa forma, alguma direção e que é imenso, gigantesco. Mas o detalhe mais importante é que ele tem a forma de um homem, né? Então, a nossa própria mente meio que percebe e capta essa informação de um homem enorme, gigante, que meio que tá além de tudo que a gente conhece, tá? Tipo, um pouco fora até. Só que ao mesmo tempo dentro até demais. Então é um paradoxo. Na verdade, nunca devemos nos esquecer de que para nós a realidade exterior só existe à medida que percebemos-o conscientemente. E que não podemos provar que ela existe em si por si mesma. Então a gente falou sobre
o aspecto do homem cósmico e vamos para o outro lado, que é a deusa mãe, representada em mitos, em sonhos. O seguinte sonho de um homem de 47 anos mostra de modo intenso esse aspecto do self. Encontro-me numa plataforma e vejo abaixo de mim uma imensa e bela ursa preta, de pelo áspero, mas bem cuidado. Ela ergue-se nas patas traseiras e dá polimento a uma pedra chata, oval, que se torna cada vez mais brilhante e que está colocada sobre uma laje. Não muito distante, uma leoa e sua cria fazem a mesma coisa, mas as pedras são maiores e de formato redondo. Depois de algum tempo, a ursa transforma-se em uma mulher gorda e nua, de cabelos pretos e olhos escuros. Comporto-me em relação a ela de maneira provocante e erótica, e de repente ela se aproxima para agarrar-me. Assusto-me e me refugio na plataforma onde me encontrava antes. Vejo-me depois no meio de várias mulheres. A metade do grupo é de mulheres primitivas, com abundante cabeleira negra, como se fossem animais metamorfoseados. A outra metade é constituída por mulheres como eu, isto é, da mesma nacionalidade da sonhadora. Agora, numa elegante carruagem, chega um jovem trazendo na cabeça uma coroa real, dourada e cravejada de rubis. É um belo espetáculo. Ao seu lado está uma jovem loura, provavelmente sua mulher, mas sem coroa. Parece que a leoa e o seu filhote foram transformados nesse casal. Fazem parte do grupo de gente primitiva. Depois, todas as mulheres primitivas e as outras entoam um cântico solene, e a carruagem real parte lentamente em direção ao horizonte. A ursa do começo do sonho é uma espécie de deusa mãe. Artemisa, por exemplo, era adorada na Grécia sob a forma de ursa. Porque o sonho, ele pega a referência lá de muito tempo. O sonhador, em específico, não estava conseguindo se relacionar com mulheres com facilidade. Na verdade, ele não queria se responsabilizar. Por isso que apareceu de uma forma tão exuberante uma figura de uma ursa. E quando provavelmente o Jung foi ler alguns mitos, ele achou exatamente de uma ursa que era como uma deusa na Grécia. Esfregar e polir pedras é uma conhecida e antiquíssima atividade do homem. Na Europa, pedras sagradas enroladas em cortiça e escondidas em cavernas foram encontradas em vários lugares, provavelmente guardadas pelos homens da Idade da Pedra, como receptáculos de poderes divinos. Então a gente vê aqui uma relação clara que os homens têm com as pedras, tá? Eu mesma tenho cristais. E eu conheço muitas pessoas que também têm cristais. E tem um poder, não é que tem um poder, né? Um pouquinho mais pra frente a gente vai entender realmente o porquê que a pedra tem tanto significado assim para o homem. Ao ser polida, a pedra começará a brilhar com um espelho e assim a ursa poderá ver-se refletida. Isso significa que só ao aceitar o contato humano e o sofrimento é que a alma humana se transforma em um espelho no qual os poderes divinos se reproduzem. Mas o nosso sonhador corre para um lugar mais alto, isto é, para todo tipo de reflexões e contemplações pelas quais pode escapar às limitações. Veja só, é uma pessoa que costuma ver passivamente, né? Ou seja, participar passivamente das coisas, e essa passividade foi representada no seu próprio sonho, quando a ursa querendo agarrar ele e fez ele voltar para a plataforma que ele estava antes, num lugar onde ele tem a sua zona de conforto, tem a sua segurança. O sonho então mostra-lhe que, se fugir dessas exigências, uma parte da sua alma, sua ânima, ficará indiferençada. Fato simbolizado pelo grupo indefinido de mulheres que subdivide em uma metade primitiva e outra civilizada. Aqui é a representação realmente da ânima. E como uma ânima não trabalhada pode causar esse tipo de sonho e também outros problemas muito grandes na sua própria vida, né? No próprio dia a dia pode causar alguns problemas, algumas questões que poderiam ser facilmente resolvidas se a ânima deste homem fosse trabalhada.
A forma de trabalhar a ânima a gente já comentou no vídeo passado, o episódio 3. No simbolismo medieval, a pedra filosofal, um símbolo preeminente da totalidade do homem, é representada por um casal de leões. Simbolicamente, isso indica que muitas vezes o impulso para a individuação aparece de forma velada, escondida na paixão arrebatadora que sente por alguém. Na verdade, a paixão que excede os limites naturais do sentimento do amor tem como fim supremo o mistério da totalidade. Quando se ama apaixonadamente, torna-se uma só pessoa com o ser amado. É o único objetivo válido da nossa vida. Olha que interessante. Eu aposto que todo mundo já se apaixonou profundamente por alguém. Mas claro, eu acredito que precisa ser recíproco. Então é algo muito profundo e muito curioso também, porque é uma forma velada. Essa metamorfose, esses símbolos ambíguos e essas formas veladas do self aparecer fazem com que a gente possa se confundir, certo? Mas é uma questão de prática. Uma outra personificação do self aparece na descrição feita por uma mulher a respeito da sua imaginação ativa. A imaginação ativa é uma certa forma de meditar com auxílio da imaginação, cujo processo pode-se entrar deliberadamente em contato com o inconsciente, estabelecendo uma relação consciente com seus fenômenos psíquicos. Então, a imaginação ativa é um dos portais para que a gente possa acessar o inconsciente. Não é aqui, no entanto, a ocasião de fazermos uma análise detalhada da imaginação ativa. O leitor pode encontrar uma descrição feita pelo próprio Jung no seu ensaio A Função Transcendente. Nas meditações dessa mulher, o self aparece com uma corça, que dizia ao ego: sou seu filho e sua mãe. Chamam-me de animal de ligação, porque conecto as pessoas, animais e mesmo pedras entre si, quando penetro neles. Sou seu destino ou seu eu objetivo. Quando apareço, redimo você das eventualidades sem sentido da vida. O fogo que me consome arde em toda a humanidade. Se o homem perde esse fogo, torna-se egocêntrico, solitário, desorientado e fraco. Então, é estranho, é super estranho isso, mas é comum o self também aparecer como um animal. O self é muitas vezes simbolizado por um animal que representa nossa natureza instintiva e sua relação com o nosso ambiente. Por isso que existem tantos animais bondosos e solitários nos mitos e contos de fada. Essa relação do self com a natureza à sua volta, e mesmo com o cosmos, vem provavelmente do fato de o átomo nuclear da nossa psique estar, de certo modo, conectado ao mundo inteiro, tanto interior como exteriormente. Uma loucura. Todas as manifestações superiores da vida estão, de uma certa maneira, sintonizadas com um contínuo espaço-tempo. Gente, eu não consigo fingir costume e eu não consigo tratar com naturalidade uma afirmação como essa. Então, o self, né, o núcleo psíquico, o self, meu Deus, o núcleo psíquico, o self e até mesmo as estrelas que estão no céu estão conectadas. O ego, ele acaba separando, mas não, é tudo a mesma coisa. A gente faz parte do universo. Nós pertencemos ao universo. Nós estamos dentro de um planeta que está dentro de uma galáxia, que está dentro de um universo. Nossa mente consciente cria continuamente a ilusão de um mundo exterior real, claramente definido, que bloqueia muitas outras percepções. No entanto, por meio da nossa natureza inconsciente, conservamos-nos inexplicavelmente ligados ao nosso ambiente psíquico e físico. Esse é o ponto alto do vídeo. A pedra filosofal. A constituição de precisão matemática de um cristal desperta em nós o sentimento intuitivo de que mesmo na matéria dita inanimada, existe um princípio de ordenação espiritual em funcionamento.
Assim, o cristal simboliza muitas vezes a união dos extremos opostos, a matéria e o espírito. Você consegue identificar o tamanho dessa informação? Comenta aqui, por favor. Os homens colecionam pedras desde o início dos tempos. Aparentemente, admitiram que algumas delas são receptáculos de força vital, com todo o seu consequente mistério. Os alquimistas medievais que buscavam com um método pré-científico o segredo da matéria, na esperança de assim encontrar Deus ou ao menos alguma ação divina, julgaram que esse segredo estaria encerrado na famosa pedra filosofal. No entanto, alguns deles tiveram a vaga intuição de que sua tão almejada pedra simbolizava algo que só poderia encontrar na psique do homem. Disse Morienus, vou chamar de Mori. Disse Mori, um velho alquimista árabe. Essa coisa de pedra filosofal é extraída de vós. Vós sois o seu mistério. E é em vós que se pode encontrá-la. Ou, para falar mais claramente, eles, os alquimistas, atiram de vós. Se reconhecer isso, o amor e a aprovação da pedra crescerão dentro de vós. Saiba que isso é indubitavelmente uma verdade. O fato desse símbolo do self, o mais nobre e o mais frequente, ser um objeto inanimado, leva ainda um outro campo de pesquisa e especulação. A relação, ainda desconhecida, entre o que chamamos de psique inconsciente e o que chamamos de matéria. O mistério que a medicina psicossomática tenta resolver. Acabou! Não acredito! Gente, eu tô muito feliz. Eu tô muito empolgada pro próximo vídeo. A gente vai falar sobre sincronicidade, a gente vai falar sobre outros temas aí envolvendo o self. E eu espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, comenta aqui pra gente, né? Justamente a gente vai pesquisando, a gente vai entendendo. Esse canal é realmente para estudo. É um espaço maravilhoso para você fazer perguntas, para comentar a respeito. Curte, compartilha, comenta. Muito obrigada por ter assistido até o final, tá? E até a próxima.